7 características sobre a volta de Cristo. E eu quero que você tome nota, pegue o seu caderninho aí, o seu bloquinho de notas do seu celular. E a primeira delas é: da mesma forma como ele subiu, ele irá descer. Atos 1, versículo 9 diz: tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram. De repente surgiram 2 homens de branco, que lhes disseram. 2 anjos desceram para contar para eles o que estava acontecendo. Porque Jesus já não estava mais no meio deles. Jesus já não estava no nosso meio. Jesus tinha subido visivelmente e encoberto pelas nuvens. E esses 2 homens que descem, eles apontam também, mas isso obviamente é tema para uma aula, né? Aulas. Ele aponta para as 2 testemunhas, ok? Mas volta para aqui, ó. Olha o que esses 2 homens falaram. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram ele subir. Ou seja, Jesus volta de maneira visível. Apocalipse 1:7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Então, não há dúvidas de que o Senhor voltará da nuvem, ele vem de lá para baixo, e ele será uma volta visível. Em segundo lugar, junto com a sua vinda haverá a ressurreição dos mortos e o arrebatamento tão esperado da igreja. Então, seja você já falecido em Cristo Jesus, ou quando não havia Jesus com Deus, ou seja você vivo em Cristo Jesus, você irá com Cristo ao encontro dele nos ares. Jesus, ele não desce ainda na corrupção da terra. Quando ele vem, ele já vem como vingador, ele vem no seu cavalo branco. Ele não vem mais como da primeira vinda. 1 Tessalonicenses 4:16 diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então nós nos encontramos com ele nos ares, ok? Ali acontece a salvação para aqueles que seguem a Cristo. Só se encontra com Jesus quem já recebeu a salvação, quem já tem uma vida com Cristo ou no seu último segundo de vida se arrependeu verdadeiramente, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Hebreus 9:27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Então, nitidamente, aqui o escritor de Hebreus está falando sobre a primeira vez, que era para salvação. Então, você aí que ainda não aceitou Jesus, você aí que ainda não tem a salvação, você aí que ainda não está perseverando na salvação, é isso que eu costumo dizer, porque a salvação nós ganhamos diariamente, ok? Em segundo lugar, ninguém sabe o dia nem a hora. Claramente, pessoas querem saber o dia e a hora desde sempre. Os discípulos queriam saber, e essa era a pergunta de Mateus 24, que os discípulos estavam fazendo para o próprio Jesus. Então, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda? Mateus 24:36 diz: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus estava com eles e estava falando: ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Está falando dele mesmo. Então ele também não sabia o dia e a hora. Creio eu que hoje, Sim. quando ele ascende aos céus, ele fica à direita do Deus Pai. Hoje, Jesus está à direita de Deus Pai. Hoje, eu creio que Deus já contou para ele. Então, eu acredito que hoje Jesus saiba o dia que ele voltará. Mas nesta época, quando ele estava no nosso meio, ele não sabia, ok? E continua assim, ó. Senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. É interessante como o próprio Jesus aqui está falando para os discípulos as tais simbologias quanto à pergunta deles de quando ele vem, qual vai ser o sinal, e o sinal que ele fala vai ser igual o dilúvio. Ou seja, Noé entrou dentro da arca e a arca aponta para Cristo Jesus. Então, aquele que hoje
nos últimos dias entra na arca, não vai pegar o dilúvio e não vai ser destruído pelo fogo de Deus, pelo juízo de Deus. Ao invés disso, vai estar dentro da arca, ok? Diferente, aqueles que estão fora estão pensando em coisas do mundo, casando-se, dando-se em casamento, vivendo uma vida mundana, até que Jesus vem e eles são pegos desapercebidos. Em terceiro lugar, e continua exatamente o que eu estou falando, ele virá como ladrão para aqueles que não o esperam, para os ímpios. Então nós lemos em Mateus 24, 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então aqui ele vem como ladrão. E aqui o termo como ladrão é curioso, porque a Bíblia fala do próprio diabo também, que ele anda ao redor como ladrão, querendo tragar, né? E aqui Jesus está usando essa simbologia do dragão, porque enquanto o diabo ele vem contra aqueles que não são ímpios, né, aqueles que estão do lado de Deus, como ladrão, aqui ele está dizendo assim, eu também posso ter a mesma conotação que um ladrão, mas não para o cristão, mas para aquele que está longe de mim, para o ímpio, ok? Em quarto lugar, antes que Jesus volte, haverá o que nós chamamos de apostasia e será revelado o anticristo. Esse é um sinal importantíssimo para aqueles que querem saber quando Jesus voltará. O que quer dizer isso? Quer dizer que a apostasia, que é um desvio da fé da igreja, da noiva. Este desvio ele vai acontecer em maior escala, gênero, grau. Ou seja, a Bíblia fala sobre um termo que é muito fácil para nós mulheres entendermos, que é o dores de parto. Os sinais eles são compatíveis com as dores de parto de uma mulher grávida. Isso quer dizer o quê, Mari? Isso quer dizer que eles começam a acontecer e eles vão se intensificando até que o bebê venha. E este bebê que vem é o próprio Jesus, ok? Então, aqui, quando nós lemos 2 Tessalonicenses 2:1 diz, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Antes de qual dia? Antes do dia da volta do Senhor. O dia glorioso, o dia do Senhor, que é a volta de Cristo. Então, antes desse dia, virá a apostasia. Ok? E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Antes que Jesus venha, virá o anticristo. Isso é um pouco óbvio, né? Porque quando Jesus vem, ele acaba com a impiedade e destrói tudo, ok? E ainda pega os seus santos, pega a igreja e traz para ele, ok? E aí acontece o que nós chamamos de bodas do Cordeiro, o grande casamento, né? Antes disso, aqui 2 Tessalonicenses 2 está dizendo uma cronologia para você que quer saber o sinal de quando Jesus volta. E qual é essa cronologia? Primeiro, acontece uma apostasia extrema. O que é essa apostasia extrema? É cada vez mais dentro da própria igreja, tanto física, literal, os templos, quanto também a igreja espiritual, a igreja se voltando para doutrinas de demônios, é o que nós chamamos de heresias, doutrinas que levam para longe de Deus e não para perto de Deus. É isso que o próprio Jesus está dizendo aqui. E logo após isso, é interessante que o sistema do anticristo ele já acontece, né? O espírito do anticristo ele já acontece. Quando nós lemos o Evangelho de João, ele fala sobre esse espírito. E esse espírito, ele carrega a humanidade desde o princípio, desde a queda de Lúcifer, desde lá de trás em Adão. Quando Adão peca, Eva peca. Então, esse pecado ele entra na humanidade e ele vem mudando as suas formas conforme as evoluções da humanidade, né? Então, é até por isso que nós precisamos ficar de olho nos avanços da ciência, nos avanços da tecnologia, no transhumanismo, nos chips entrando dentro das pessoas. E é interessante que sempre haverá um bom lado para que a tecnologia avance, sempre haverá uma boa utilização das coisas que nós avançamos em tecnologia, né? O problema é que esses avanços da ciência, eles vão contra a criação de Deus. É como se Deus fosse ficando cada vez mais para trás, né, dentro dessas criações tecnológicas, e o homem não precisa mais da mão de Deus, da cura de Deus, do poder de Deus, e ele vai ficando autossuficiente. E isso nada mais é do que a mesma simbologia de Nimrod, lá atrás, que é a tipologia de anticristo que nós temos na Bíblia,
que é aquele homem que ele acaba tendo um filho com a Samírimes, né? E eles têm um filho chamado Tamuz, diz a lenda, né? E aí nós temos uma das primeiras trilogias A trindade profana. dentro do profanismo, dentro do paganismo, e ali ele constrói essa Torre de Babel. Por que eu estou falando isso para vocês? Babel, Torre de Babel? Ah, Mariana, já não estou entendendo mais nada. Porque é aí que inicia a iniquidade no mundo, é daí que iniciou-se o pecado. Este Nimrod, ele queria uma torre para ficar lá perto de Deus, para que ele pudesse assim, eu quero ver o mundo como Deus vê, eu quero fazer as coisas como Deus faz, eu quero ser como Deus, né? E esse foi o sentimento de Satanás, esse foi o sentimento de Lúcifer, por isso ele foi lançado fora do paraíso, né, do céu, e o Senhor tira, e a partir dali ele leva muitos demônios, muitos anjos maus com ele, e a humanidade se corrompe. Então é interessante que esse espírito anticristo sempre existiu, e lá no final, antes da volta de Jesus, esse anticristo ele aparece justamente para quê? Para forçar as pessoas a seguirem-no. E te digo mais, ele não vai precisar forçar muita gente não, porque hoje nós já vemos que existem divisões, né, dos que carregam a seguir os propósitos do Senhor e aqueles que não estão nem aí com as coisas de Deus, que eles todos vão queimar no inferno eternamente. Em quinto lugar, quando Jesus voltar, ele trará com ele uma recompensa e galardão. E quando nós vemos Apocalipse 22:12 diz: Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. É de acordo com o que você faz que você recebe um galardão. O galardão ele está relacionado a qual será a sua posição de rei e sacerdote dentro do milênio. Haverão hierarquias dentro do milênio para que o mundo funcione. Porque a gente ganha galardão, Mariana, a gente ganha galardão, primeiro, ganhando almas para Cristo. Segundo, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo o que o Senhor escreveu na sua palavra. Tem coisas que não mudam. O Senhor, ele escreveu, é aquilo, ponto final. Nós lemos lá, ó, em Mateus 6,19, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E aqui fala, parece que não, mas esse versículo que eu acabei de ler está falando sobre galardão. Aonde se encontra o seu coração, vai ser o lugar que você mais vai depositar atitudes. Então, por exemplo, se você é um médico, o seu coração está em estudar o corpo humano, você vai ter milhões de livros na sua biblioteca sobre o corpo humano. Você vai estudar muito aquilo, você vai saber cada detalhe. Se o seu coração está em pregar a palavra para os perdidos na rua, você vai carregar um caderninho com mensagens simples, práticas. Você está ali na rua, você abre. Olha, Jesus manda te dizer pá. Aonde a motivação do seu coração está, vocês vão realizando mais obras nesta motivação. É por isso que é importante nós observarmos qual é a motivação do nosso coração para tudo que fazemos. E aqui vai um recado para você, que olha para as coisas pensando apenas no retorno financeiro, pensando apenas no retorno de crescer o seu nome, de crescer seguidores. Ah, Mari, mas isso é ruim? Não é que seja ruim, porque todo mundo precisa de dinheiro, precisa ter um reconhecimento. É importante isso em muitos trabalhos. Hoje em dia, até os médicos têm que ter reconhecimento em rede social. O problema é quando a motivação e o seu coração só está nisso, de uma forma assim, tão pesada que o Senhor ele ficou para trás nessa história toda. Não tem Deus nisso. E aí Deus, começa a te puxar de volta. Fala assim, volta aqui. Vamos reformular a motivação. Em sexto lugar, olha, quando Jesus voltar, ele estabelecerá o seu reino messiânico milenar aqui na terra. Mas eu vou ler para vocês Apocalipse 20, versículo 4, que diz: Vi tronos nos quais se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, tampouco tinham recebido a marca da besta na testa ou nas mãos. Ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sétimo e último lugar, como devemos esperar a volta de Cristo. E aí eu quero que você abra comigo em 2 Pedro 3, versículo 11, que diz: Visto que tudo será destruído desta forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor, mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça, ok? Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhe-se para que Deus os encontre
imaculados, aqui imaculado aponta de novo para a santidade, ok? Sem mácula, sem mancha, limpos, purificados, renovados. Então bota a mão no peito e fala assim: eu serei encontrado imaculado, eu serei encontrado sem mancha. Se eu tenho pecado hoje, eu peço perdão e eu não faço mais aquele pecado. Então escreve aí nos comentários: eu serei encontrado imaculado, ok? Imaculado fala sobre santidade. Inculpáveis. Inculpáveis quer dizer que a sua culpa foi entregue na cruz do Calvário, então você não carrega mais a culpa, ok? Bota aí: eu serei encontrado inculpável. E em paz com ele. Então temos 3 ordens aqui do apóstolo Pedro: imaculado, ou seja, sem mancha; inculpáveis, ou seja, sem culpa; e em paz. Então são 3 requisitos para a igreja que aguarda a volta de Cristo. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, nós olhamos para a plenitude da igreja, onde a metade desta plenitude está dormindo espiritualmente. E quando aquela voz grita: acordem, o noivo chegou! 5 noivas levantam, já estão com seus candeeiros prontinhos, com essas lamparinas acesas. Mas é curioso que além das lamparinas acesas, elas acendem ali, acende, bota o foguinho, né? Aquelas lamparinas antigas, era feita de barro, ficava o azeite assim, e tipo um cordãozinho assim para cima. Elas têm também um potinho de uma reserva de azeite. Então hoje, o que o Senhor quer de você, como igreja, é que você, mesmo que vá dormir fisicamente, que você não durma nunca espiritualmente. Entenda uma coisa: quando nós dormimos, nós descansamos o nosso corpo físico, o Senhor continua conosco. Não sei se vocês lembram de Samuel, que mesmo dormindo, o Senhor o chamava: Samuel, Samuel. E ele ia até o profeta e falava: o Senhor está me chamando, profeta? O profeta falou: não, eu não estou te chamando. Ele voltava a dormir de novo: Samuel, Samuel. Na terceira vez, o profeta falou para ele: olha, Samuel, não sou eu que estou te chamando, é Deus. Então o Senhor, ele nos chama em sonhos, ele nos chama à noite. Toda vez que você despertar, eu sempre falo isso aqui: ora, interceda, fala em línguas, ora em línguas, nem que seja deitado para não perder o sono, mas fala com Deus. Então essas 10 virgens mostram a plenitude. Metade delas, quando despertam do sono físico, não tem azeites. O azeite fala sobre o Espírito Santo de Deus na sua vida. O azeite fala sobre o imaculado, o sem mácula, aquele que está se afastando do mundo. Enquanto o mundo está indo para a direção do pecado, você está indo para a direção de Deus. E interessante que as 5 virgens sábias, elas vão em direção ao noivo. E neste trajeto, existe um trajeto para isso, ok? As virgens que estão sem o azeite pedem esse azeite para as virgens sábias. Mas mesmo que as sábias quisessem dar um pouquinho do seu azeite, elas não poderiam, porque azeite fala de identidade. A identidade, ela é única. O azeite de cada uma das virgens é diferente uma da outra. Enquanto que eu tenho presença de Deus na minha identidade, no meu tempo com Deus, ele é de outra forma, porque ele tem o tempo dele com Deus. Eu não conseguiria dar isso para ele em segundos. Não tem como dar unção, não tem como dar azeite para outra pessoa, ok? E quando elas batem na porta, o Senhor diz para aquelas virgens ímpias: afastem de mim, porque eu não vos conheço. E o meu desejo para esta manhã é que o Senhor esteja conhecendo cada um de vocês, que o Senhor esteja conhecendo o seu coração em intimidade, em aproximação todos os dias, e que você possa, a partir de hoje, entrar em uma jornada até que Jesus venha, até que Ele venha, uma jornada de busca incessante pelo Senhor Jesus. Deus abençoe.